investigação da Polícia Federal e, segundo declararam, próprios agentes da ABIN declararam em juízo que esse monitoramento aconteceu com várias pessoas. Eu fui uma delas, lá está o meu telefone, os lugares onde eu andei, com quem eu falei. Por que diabos o governo Bolsonaro estava monitorando jornalistas? Essa é uma pergunta bem simples. O First Mile foi comprado durante a gestão do Temer. Mas foi usado durante a gestão do seu pai. Pelo Ramagem, que inclusive falou que era um instrumento muito ruim, muito ineficaz, só faz geolocalização. Então, quando você abre ali uma geolocalização do Congresso, você vai pegar os 30, 40 mil pessoas que estejam ali. Né? Então, não tem, né? A pessoa fulano de tal foi ou não foi. Gente, pelo amor de Deus, qual é o interesse que existia nisso daí? Qual foi o resultado disso? O que foi feito? Agora, a ABIN, ela levanta né, informações de diversas pessoas. Eu acho que o delegado Ramagem é a pessoa mais apropriada para você fazer esse tipo de pergunta, Demônio. Agora, não tem nada de palpável. Por que estão colocando Carlos Bolsonaro em cima disso? Não tem nada a ver. Né? Pegaram ali umas conversas, negócio de assessora dele, é sempre o Fishing Expedition, né? Igual fizeram com o Bolsonaro. Pegaram lá na casa dele o celular dele, falaram que ele estava fazendo falsificação de cartão de vacina. O presidente sempre falou que nunca tomou vacina nenhuma. Né? E aí, depois, a partir disso daí, começam a surgir vários fatos. E vai se inventando narrativa em cima de narrativa, né? Coisa em cima de coisa. Se eu estava ali no Congresso, de repente eu também fui monitorado, de repente sabiam lá o georreferenciamento, o dia que estava no meu telefone, caiu ali no georreferenciamento de, sei lá, de um aparelho desse daí. Eu quero saber o seguinte, cadê a imprensa fechada? Cadê o jornalista calado? Cadê a facada? Cadê a tentativa de assassinato? Paulo, você é a favor que agências de inteligência monitorem jornalistas sem ordem judicial? Você é a favor ou contra isso? Depende do que você quer dizer com monitore. Porque não, monitoramento com software. Não, gente, está comprovado o monitoramento. Não adianta vocês fazerem certos monitoramentos. Você sabe como funciona o First Mile? Você sabe como funciona o First Mile? Eu não, por isso que eu tô te perguntando. Então eu vou te explicar. É um software que você coloca o celular, um número específico de uma pessoa, não é assim que você joga uma rede. Você pega um número de uma pessoa, coloca lá e você monitora 24 horas por dia a localização dela para entender com quem que ela tá falando, com onde ela tá se encontrando, em que momento ela tá. Isso não pode ser feito sem autorização judicial, e isso comprovadamente foi feito no Brasil durante o governo Bolsonaro pela ABIN. Você acha que isso é coisa de um país democrático ou de um país ditatorial? Eu acho que se não há suspeita a seu respeito, você não deveria ser monitorado. Mas aí eu te faço uma pergunta. Perfeito. Então você não concorda. Deixa eu te dar a contrapartida dessa história. Porque eu acho que eu fiz uma concessão justa aqui a você. Deixa eu te dar uma contrapartida. O Rodrigo, eu não vou personalizar, eu vou pegar o caso do Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino está desde 30 de dezembro de 2022, ou seja, há 2 anos e 8 meses, com o sigilo telemático, bancário e fiscal dele quebrado, sem sequer ter sido notificado pela justiça para poder apresentar uma defesa. Você concorda com isso, Demori? Eu fiz uma concessão do seu lado. Se não foi notificado, não concordo. Mas, veja, passou por uma autorização judicial. No meu caso, nem isso aconteceu. Mas a gente está dizendo que a autoridade judicial é o ditador. Bom, então, aí é a opinião de vocês. Passou por uma ordem do ditador, do Bolsonaro, você está de acordo? Aí é a opinião de vocês. A gente está discutindo que não pode haver. Eu não reconheço a autoridade judicial do Alexandre de Moraes. Da mesma forma que você não deveria reconhecer a autoridade de um ditador Bolsonaro, caso ele existisse. Então não pode você justificar o ato do ditador com a vontade e a decisão dele próprio. Porque senão é loucura. Qualquer ato autorizado pelo Alexandre é justificado. Então eu fiz uma concessão justa aqui a você. Eu sou um amante da liberdade de imprensa, você me parece ser também. Eu sou contra qualquer monitoramento de jornalista, a não ser que ele seja suspeito de alguma atividade criminosa, por uma investigação policial. E sempre nos limites do que a justiça determina que precisa de autorização judicial ou não. Aí eu pergunto a você, e estou explicando o caso do Rodrigo Constantino, que não é nem o meu é idêntico. Mas o Rodrigo Constantino, até hoje, 2 anos e meio, ele não foi acusado de crime nenhum. Não houve nada. E eu estou falando não de monitoramento de onde ele está, porque o Alexandre também mandou ordem às redes sociais pedindo localização e outros dados. Eu estou falando do sigilo fiscal do sujeito, do sigilo bancário, do sigilo telemático. Ninguém quebrou o seu sigilo telemático. Sigilo telemático, para a audiência que não está entendendo o que é sigilo telemático dá autorização de ouvir o que você está conversando, com quem está conversando, os seus e-mails, os nudes que a tua namorada te manda por mensagem, o que quer que seja. É uma coisa muito mais violenta, Demori. Olha a preocupação que você está tendo com um hipotético
regime de exceção do Bolsonaro, enquanto você, hoje, vê com naturalidade a perseguição de um colega jornalista. E isso é que eu faço um apelo aqui a vocês, gente, porque isso tem que ser um denominador comum entre nós. A gente não pode compactuar com esse tipo de coisa. Tudo que for errado, eu vou contra. Eu volto a dizer, eu sou o cara do Lula livre na direita. Eu atacava Sérgio Moro, eu criticava, atacava é o linguajar do Alexandre de Moraes. Eu criticava o Sérgio Moro enquanto a direita estava fazendo o balão dele na Avenida Paulista. Então eu peço uma concessão a vocês, Demori. Uma concessão de honestidade, uma concessão de que a gente precisa reestabelecer a liberdade de expressão. Só isso. Não é muito para pedir. Ok, eu queria pedir um comentário do Eduardo Bolsonaro sobre uma declaração feita pelo senador Hamilton Mourão. Ele disse o seguinte, Eduardo, abre aspas, eu não aceito... mas eu acho que a audiência precisa ouvir também para saber do que a gente está falando, né? Então, abre aspas, eu não aceito que Trump venha meter o bedelho em um caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas compete a nós, brasileiros, resolvermos isso. Quer dizer, ele está falando, obviamente, da questão da ingerência de um governante internacional de outro país em assuntos internos do Brasil, em questões ligadas à justiça, ao legislativo e ao poder executivo, obviamente. Não se trata apenas de decisões de política externa. Então, eu queria seu comentário sobre essa frase. Olha, o Mourão, quero saber dele qual é a solução. Eu acho muito legal, né, você falar, não, temos que resolver nossos problemas internamente. Sim, assim deveria ser se tivéssemos uma democracia realmente funcionando nesse país, mas já não há muito tempo democracia, né? O Mourão aí, eu vi essa declaração dele, eu falei, nossa, não vou nem perder meu tempo, que se tivesse um recall, o Mourão certamente não seria senador hoje em dia, né? Ele tem muita explicação a dar para os seus eleitores. A começar no último dia do governo Bolsonaro, onde ele usou a Cadeia Nacional de Televisão para fazer uma declaração e contrapontos contra Jair Bolsonaro. Então o Mourão, ele é uma parte que o sistema adora. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes agora ele está batendo palmas para o Mourão. E é por isso que eu falo, né, que os eleitores dele devem estar furiosos com o Mourão. E eu discordo dele. Os Estados Unidos estão se protegendo. O Alexandre de Moraes está afetando interesses de empresas americanas, quando ele não deixa elas irem para o Brasil com liberdade. Ele está afetando interesse, né, dos americanos quando ele invade a jurisdição e expede mandado de prisão contra americanos por tuitar em solo americano. É loucura, né, você não enxergar essa situação e manter essa miopia aí do general Mourão. Eu não sei que tipo de patriotismo que ele segue, né, que tipo de conceito que ele tem de soberania, mas está claramente deturpado. Enfim, posso não tem muito o que falar sobre o Mourão. Posso dar uma sugestão, Diogo? Pergunta, se você tiver a oportunidade, ao general Mourão, se ele encontrou pessoas do governo Biden em 2022 que estavam preocupadas com o questionamento das eleições brasileiras por parte do presidente Bolsonaro. Lê para ele um artigo do Financial Times de junho de 2023, chamado The Discreet U.S. Campaign to Defend Brazil Election. E ela fala de encontros que o general Mourão teve. Depois ele negou a conversa, mas o Financial Times mantém que ele teve essa conversa e que as fontes disseram que ele teve essa conversa para impedir qualquer questionamento das eleições brasileiras de 2022. Então, por que eu acho que é uma pergunta que deve ser feita a ele? Porque eu acho que ele não se importou muito com o Joe Biden interferindo na democracia brasileira em 2022 para garantir a chegada do Lula no poder. E agora está bastante preocupado com a tarifa do Trump ou com qualquer ação do Donald Trump, justamente para garantir a liberdade de expressão no Brasil. Então, eu acho que é uma pergunta válida a ser feita ao general Mourão. Eu, como jornalista, gostaria de ter a oportunidade de fazê-la. Vamos, Léo, mais uma pergunta do chat. Vamos lá, só avisar que novamente o chat travou, tá? Mas voltou aqui já. Voltou? Voltou, para mim voltou. Ainda aqui ainda não, mas tem uma separada aqui. Que bom que a gente está travando o chat. Então, nunca vi isso. Já travou 2 vezes aqui, mas voltou para mim. O Figueira Rafa pergunta aqui, ó. Eduardo, por que só está indo para o Vale Tudo depois que a vaca foi pro brejo? Não era melhor ter lutado contra isso com o seu pai Jair Messias Bolsonaro presidente? Mas quem disse que a gente não está lutando desde que ele é presidente?
A gente está vendo um processo de deterioração do Brasil e ainda que ele, né, tenha seguido tudo dentro das 4 linhas, olha o que está acontecendo. Eu queria saber dele qual seria a solução a ser adotada. Gente, só para ter bem claro aqui, eu não quero viver no Brasil durante um regime militar. Você imagina o general Mourão presidindo o Brasil. Não, o Paulo Figueiredo até fala muito bem com relação a isso, né? E olha que ele é neto do ditador Figueiredo, né? Então a gente acredita, sim, que a gente tem que seguir a Constituição. A gente não pode fazer igual os nossos inimigos, que ficam rasgando a todo momento, porque senão a Constituição, senão a gente perde a moral da gente chegar ao poder, né? Agora, a gente tem que entender também que, né, a gente tem que pressionar as alavancas corretas. A gente chegou num momento onde hoje já está muito claro, esclarecido para a comunidade internacional, o ponto em que o Brasil está. No passado não era. A gente tem um conteúdo novo hoje, que é o Trump. Eu duvido que, se o Trump fosse presidente, ele teria dado todo o respaldo ao Alexandre de Moraes, enviado dinheiro da USAID, feito parcerias no TSE, mandado o FBI dar aula, né, para outras pessoas com relação a como combater a chamada desinformação, se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos. Mas agora ele é. Agora você não tem somente a maioria de republicanos na Câmara dos Deputados, mas também no Senado. Então, agora a gente tem a possibilidade de lutar com essas armas que você está dizendo ser, né? O momento em que a vaca foi para o prédio. Graças a Deus, a gente tem a possibilidade de acionar essas alavancas. Porque se a Kamala Harris tivesse sido eleita, esqueça, né? A gente estaria aí navegando com força a favor de uma Venezuela, porque o dinheiro da USAID estaria jorrando ainda, né? A doutrinação de jornalistas que ocorreu no passado, você pode ver, né, a própria decisão do STF falando da nova regulamentação das Big Tech não foi uma ideia do Alexandre de Moraes. O Paulo Figueiredo me ajuda aí, como é que é o nome da instituição lá norte-americana? Pointer Institute, o Instituto Pointer e a International Fact Checking com o Alexandre de Moraes antes... Que são financiadas pelo mesmo mecenas que financiou o Intercept, a fundação do Intercept, um bilionário americano chamado Pierre Omidyar. O Demori conhece bem essa história. Que veio como ele financiou o Intercept. Ele também financiou a International Fact Checking Network, a Agência Internacional de Checadores de Fatos, e o Pointer Institute, que são basicamente os arquitetos da censura do modelo moderno de censura de rede social no Brasil. Isso, e como o mundo é complexo, foi um dos sócios do Peter Thiel, fundador do PayPal, que hoje apoia o Donald Trump. Então, só para deixar a coisa mais completa. Então, hoje em dia existem armas diferentes. Também deve torcer pro Vasco. Lutar dessa maneira agora. Fala, Léo. Vamos lá, tem mais uma aqui da Raquel Santos, que é pro Paulo. Tá? O Paulo já comentou, mas eu acho que não ficou claro para a audiência. Então, Paulo, por favor, esclareça a frase queimar toda a floresta até atingir o objetivo. Os entrevistadores interpelaram que os entrevistadores interpretaram que a floresta é o povo brasileiro. Esclareça quem é a floresta a ser queimada, por favor. A Raquel pergunta aqui. Muito oportuno, né? Eu não acho que a floresta é o povo brasileiro, eu acho que a floresta é o establishment brasileiro. Então, quando a gente está falando de queimar a floresta, a gente está falando da destruição completa do que hoje é o establishment, ou seja, o que é o establishment? São as pessoas que comandam o país, seja onde elas forem, seja o Supremo Tribunal Federal, seja a elite política, os líderes partidários, sejam os magnatas dos grupos de mídia, sejam a elite financeira. Eu espero que nós possamos preservar o máximo possível, mesmo desse establishment político brasileiro, porque o meu caráter não é um caráter revolucionário, é um caráter mais conservador. Então, eu gosto de fazer o mínimo de mudanças possíveis para que haja aprimoramentos institucionais no país. Eu hoje acho, e a minha esperança, e essa é real a minha esperança, é que uma vez que o Alexandre de Moraes seja sancionado sobre as leis Magnitsky, uma vez que os ministros já sofreram o que sofreram, que os adultos assumam o controle da política brasileira e digam, chega. Esse homem já causou estrago demais no país. Eu sei que o Alexandre nunca vai retroceder, a gente tem certeza disso. Mas as outras forças políticas, os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, a elite política, a elite financeira, essas pessoas precisam dar um basta. E a própria população, porque houve muita gente no Brasil que depois de 2022 deu uma brochada. As pessoas falam pra gente, poxa, Paulo, acompanhava você todos os dias, depois de 2022 eu cansei da política e fui cuidar da minha vida. Como se isso resolvesse os problemas. É como se um avestruz enfiasse a cabeça no buraco
e achasse que o problema vai ser resolvido. Né? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade, e a conta está chegando para todos. Nós só temos esse país e demora anos para você construir. O pouco que a gente tem de nação demora anos para você construir, mas para destruir é muito rápido. Então o apelo que eu faço às pessoas é: voltem a se importar, para que nós tenhamos o mínimo possível de dano. Esse homem, esse bandido da Birmânia, já causou dano demais ao país. Vamos pegar ele agora. A maioria dos brasileiros hoje já colocaram o Supremo Tribunal Federal em descrédito completo. Peguem as pesquisas, não vou explicar isso mais para o Demorim, mas são mais ou menos 2 entre cada 10 brasileiros que apoiam só o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa de louco. Que país é esse? Onde instituições que 8 entre cada 10 brasileiros desprezam têm o controle absoluto sobre a vida do cidadão nos seus mais mínimos detalhes. Nós precisamos acabar com isso antes que seja tarde demais, antes que a vaca de fato não só vá para o brejo, porque a vaca já foi para o brejo, mas que a vaca se afunde na lama do brejo e a gente não consiga tirar ela de lá. E eu tenho esperança, eu acredito no povo brasileiro. Eu acredito que a gente vai conseguir se livrar do Alexandre de Moraes, eu acredito que a gente não vai virar uma Venezuela, eu acredito na nossa elite financeira, eu acredito na nossa elite política. Eu ainda acredito neles. Eu sou um eterno otimista. Paulo, eu queria te pedir para atualizar para a gente a informação sobre a sua situação junto ao inquérito do golpe, no qual você foi denunciado. A última notícia que eu li, que é do início do mês, é a de que você não apresentou defesa nesse processo e que o Alexandre de Moraes considerou que você havia sido notificado via edital. Então eu queria saber, enfim, essa é uma notícia do início do mês, queria saber qual é a situação atual. Isso é uma história interessante, Joe. O que diz a lei brasileira e os acordos que o Brasil tem com os Estados Unidos? Que quando um sujeito reside no exterior, ele deve ser notificado através de uma carta rogatória, que é um procedimento muito usual que a justiça brasileira faz, onde ela notifica as autoridades americanas e as autoridades americanas veem se o devido processo legal foi seguido, e aí elas veem um US Marshal aqui na porta da minha casa e ele me cita, da mesma forma que todas as pessoas são citadas dentro do Brasil. Isso acontece corriqueiramente. Eu mesmo já fui citado por carta rogatória em um processo ordinário da Justiça do Rio de Janeiro, da Justiça Federal do Rio de Janeiro. É muito corriqueiro. O Alexandre de Moraes já começou desde o início desse processo não querendo me citar desta forma. Por quê? Eu não sei. Mas repare que tem 5 núcleos nesse processo inteiro. Eu estou no 5º núcleo sozinho. Só tem eu no 5º núcleo. Ele fez isso justamente para que eu não embolasse os outros processos com essa citação. Ainda assim, o que determina a lei? Olha, notifique ele por carta rogatória. Se você não sabe onde ele está, o que é uma falácia, porque eles sabem onde eu estou, tanto que já me citaram antes, você pode notificar a pessoa por edital. Então eles tentaram me notificar no Rio de Janeiro, foram num puteiro no Rio de Janeiro atrás de mim. Eu obviamente não estava no puteiro, pelo menos na hora que eles me procuraram lá no Rio de Janeiro, não estava lá, não conseguiram me citar e disseram, então está citado por edital. O que diz o Código de Processo Penal? Que nesse caso o processo deve ser suspenso. E o próprio procurador Paulo Gonet disse, ora, como ele não foi encontrado, tem que suspender o processo. O Alexandre falou, não vou obedecer à Procuradoria, eu vou determinar que a Defensoria Pública da União defenda esse sujeito. A Defensoria Pública da União pegou o processo e falou assim, eu não tenho como defender o sujeito. Eu não tenho contato com ele. Isso não existe. Você tem que suspender o processo como manda a lei. E ele falou, e entregou a defesa. O Alexandre virou e falou assim, não. Mas eu vi que ele comentou sobre o fato em um vídeo da internet. E aí ele fez uma coisa inédita na história do direito brasileiro. Ele considerou alguém citado legalmente porque alguém comentou sobre o assunto em um vídeo. Fiquei até feliz de ter o Alexandre de Moraes aí como espectador do Paulo Figueiredo Show. Um abraço aí, eu mando sempre um abraço para todos os meus espectadores. Mas me citou por vídeo. Mandou de novo a Defensoria Pública da União me defender. A Defensoria Pública da União voltou a dizer, eu não tenho como defender um sujeito que eu não tenho contato, isso é ilegal, isso é uma violação do devido processo legal. E agora eu serei
o primeiro julgado dessa história à revelia. Porque eu não vou me autocitar, eu vou obrigar o Alexandre a me citar na forma da lei, e ele tentou me intimidar de todas as formas, vou deixar que ele me julgue a revelia, e o que acontece com o processo que é julgado a revelia? Ele é natimorto, ele é um processo que não vale em lugar nenhum do mundo. Então ele é um processo que não vai ter efeitos para minha extradição, porque nenhum país do mundo extradita alguém que não teve sequer a defesa de citação, ele é um processo que não é aceito na Interpol, para efeitos de difusão vermelha, e ele é um processo que, fora do Xandaquistão, que é o protetorado do Alexandre, ele não tem efeito nenhum. Minha esperança de voltar para o Brasil é quando esse regime cair e quando a ordem democrática for restabelecida, esse processo será automaticamente anulado. Pergunta do chat, Léo. Temos aqui. Só falar, Vilela. Manda. Se pudesse a última pergunta, que eu tô precisando sair, tem um tempinho já. A gente tem duas aí, pode ser duas? Podem ser? Então, vai na primeira. Eduardo, vamos ver quanto tempo demora. Desenrola aí com a Heloísa. Vamos lá. O Cleiton Ferreira pergunta aqui. Eduardo, como você se sente sendo tratado como traidor da pátria e um vendedor do Brasil? Isso é ser patriota para você? Entregar o Brasil e os brasileiros para os Estados Unidos? Como você se sente com isso? Eu me sinto muito bem, né? Inclusive eu fui surpreendido. Ontem eu fiz um stories gravando que eu tinha rompido a barreira, né? A cada 100 mil novos seguidores no Instagram, ele me mostra. Então eu passei de 6.2 para 6.3 para 6.4. Aí ontem eu fiz stories falando, pessoal, que você chegou aqui agora, me segue também nas minhas outras redes. Aí hoje eu fui acordar, eu tô com 6.5 milhões de seguidores no Instagram. Ou seja, né, eu acho que para as pessoas que me seguem, para os meus eleitores, eles têm uma opinião muito diferente dessa daí. Né? Talvez seja porque não é você que está respondendo a inquéritos mirabolantes de um cara que disse, né, no passado recente, que quer. A gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro. Então, enfim, eu lamento que normalmente essas opiniões vêm de pessoas da esquerda, né, que acham que isso nunca os atingirá. Mas como bem dito já aqui, né, uma hora o chicote muda de mão, né, não imagino que se chegar esse chicote na nossa mão a gente vai responder na mesma moeda com vocês, porque eu não consigo mandar velhinhas para a cadeia ou cometer injustiça, a gente joga dentro das 4 linhas da Constituição, e talvez é por isso essa pessoa fique à vontade, né, para dizer que eu sou um traidor, isso ou aquilo, quando, né, se o contrário ocorrer, a depender de quem, né, eu possa chamar de traidor, talvez vai me render mais um inquérito aí, né? Só para uma questão de precisão, muito rapidamente. Se por traidor da pátria, a pessoa entende pessoas que estão abdicando das suas vidas, sofrendo, o Eduardo abdicou de mandato, eu abdiquei da minha profissão de jornalista, todos nós sob sanções financeiras pesadas, com os bens bloqueados, passaportes cancelados, sem poder voltar ao próprio país. Se a pessoa entende que alguém que passa por isso para brigar pelas liberdades das pessoas que estão no Brasil, se a pessoa entende que isso é trair a pátria, que entenda. Não tem problema. A minha preocupação não é com que as pessoas me xingam na rua ou me elogiam na rua. Acho até que o que o Eduardo está dizendo é verdade. A gente tem recebido muito mais elogios e abraços do que qualquer outra coisa. Mas mesmo que ninguém entendesse o que a gente está fazendo, a gente continuaria fazendo o que nós estamos fazendo, o que nós achamos que é certo. E a briga pela liberdade é sempre a briga pelo certo. Porque a liberdade não é uma narrativa. A liberdade é um absoluto. Ou você é livre ou você não é livre. Não existe narrativa de você ser livre ou narrativa de você não ser livre. Nós apresentamos os fatos como eles são. E se as pessoas não entendessem o que nós fazemos, o problema está na nossa comunicação. Mas o que nós estamos fazendo é certo. E se a população não entender, eu vou dar uma frase aqui de novo, já que eu citei o Cavaleiro das Trevas, né? A gente não vai ser o herói que Gotham merece, mas o herói que Gotham precisa. Não tem problema se as pessoas nos perseguirem, nos xingarem, fizerem o que quer que seja. A gente vai continuar fazendo certo, haja o que houver, dou o que doer. Só a título de informação muito rapidamente, eu sei que o Paulo recebeu encarado como citação a questão de ele ter comentado em redes sociais, mas não é exclusivo do Paulo, eu tomo cuidado com isso também desde a pandemia, porque infelizmente a justiça brasileira, depois da pandemia, começou a considerar comentário em rede social e citação por zap que você sequer responde, muitas vezes é considerado citação por juízes de primeiro grau e tal, então os advogados do Brasil têm falado, olha, não responde zap, não comenta sobre um processo seu em rede social,
Você quer ver um Você, perigo, você Demônio? pode ser considerado citado. Só pra te dizer, Paulo, que não é só com você, não. Isso tem acontecido um monte pelo Brasil afora, viu? Vamos para a última O pergunta, meu então. caso foi um pouco diferente, mas sabe o que eu acho que é importante do que você Olha, tá falando? olha o horário do Eduardo aí. Tá comendo o tempo dele aí. Depois Paulo. eu entendo com o Heloísa. Tá bom. O que eu acho importante nessa história, em relação ao que o Demori está dizendo, que a gente não abordou aqui, é que a erosão que o Alexandre de Moraes está causando no judiciário, ela tem consequências em todas as instâncias. E eu acho que muitos dos problemas que hoje nós enfrentamos do STF tiveram origem na Lava Jato. Muitos dos abusos de autoridade que estão sendo cometidos hoje tiveram origem no Lava Jato. E muitos dos abusos de autoridade que estão sendo cometidos pelo Alexandre vão se espalhar por todas as instâncias do judiciário. E se você, por exemplo, não tiver mais um processo de citação decente na justiça brasileira, todo o sistema desmorona. Você vê, por exemplo, a desconsideração de pessoa jurídica que o Alexandre de Moraes fez com a Starlink, já tem juiz de primeira instância fazendo, já tem juiz de primeira instância mandando retirar a conta de rede social. Virou uma esculhambação. Então, o custo do Alexandre de Moraes de destruição do devido processo legal e da ordem jurídica do Brasil, ele vai demorar anos para ser reparado. Não vão ser os americanos que vão reparar, não vão ser a nossa luta aqui. Vai ser um processo longo. Estado Democrático de Direito se demora para construir. E por isso que todos os advogados hoje do Brasil são unânimes em dizer que não existe mais direito no Brasil. Não importa a petição que nós fazemos. Sabe o que importa? Se você está indo no Gilmar Palusa ou se você não está indo no Gilmar Palusa. Os advogados hoje viraram lobistas de tribunal. E essa destruição é hoje o maior problema do Brasil. Você pega todos os problemas do Brasil hoje de elencado 1 ao 10, o maior problema é segurança jurídica. Então é muito importante você estar falando, Demori. Eu acho que é mais um ponto de convergência que a gente tem aqui. Vamos para a última pergunta Pra do chat, liberar. Léo. Vamos lá. César Lopes pergunta: Eduardo, agora tá saindo caro não pautar a lava-toga. Agora teu pai está prestes a ir pra cadeia e você corre o mesmo risco. Valeu a pena melar a lava-toga? A quem interessava mesmo? O Lava-Toga estava num momento totalmente diferente, né? Na verdade, isso não passou pela minha mão, não tomei decisão nenhuma disso daí. Todas as peças semelhantes, CPIs, eu sempre assinei enquanto deputado federal, então, da minha parte, tranquilo. Agora, mais uma vez, a gente está vendo, né, a dificuldade que é para você conseguir pautar um impeachment do Alexandre de Moraes. Agora vale a pena porque a gente tem, né, o Trump entrando em jogo e mexendo nesse tabuleiro inteiro, né? Vamos ver se agora a gente consegue emplacar o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas a pauta prioritária é a anistia, né? Não creio que no passado, né, se nesse Congresso, que já falam que é o Congresso mais conservador das últimas décadas, né, tenho minhas dúvidas agora, mas enfim, se nesse Congresso a gente já fala que tá difícil você aprovar, né, o impeachment do Alexandre de Moraes, quanto mais no passado. Agora, você acha mesmo que uma CPMI vai conseguir colocar sentadinho lá para ser ouvido um ministro da STF? Pelo amor de Deus, né? O mundo dos fatos, ele acaba se impondo. Eduardo, para finalizar aqui, só uma dúvida minha. O seu pai está proibido de falar contigo, certo? Vocês não podem se comunicar. Agora, Michele pode ligar para tua esposa e elas comentarem coisas que vocês falam com outro ou nem isso. É possível ou existe algum tipo de manobra que vocês possam conversar sem quebrar isso que foi dito, que foi proibido? Vilela, olha a pergunta que você está me fazendo, velho. Ah, sei lá. Até cria uma Tem que tosse tomar aí. cuidado com qualquer tipo de resposta. Eu tenho Tá. que tomar cuidado até com qualquer tipo de resposta, porque o louco do lado de lá, ele pode ter a interpretação que ele quiser, né? Aí proíbe Ele já até, tá vendo retira o aqui, né, telefone muito da bom de- Michele também. Entendi. Tranquilo. Não, se ele Oi. puder, ele manda todo mundo pra forca, né? Que Agora, isso? que desumano, por que ele não deixa um pai falar com o filho? Agora, ele fez um Pix, vão criminalizar isso. Enfim, estão indo nos últimos absurdos. Né? E, mais uma vez, isso vai se voltar contra todo mundo. Essa deterioração ela vai continuar. Vocês não viram, né? Por exemplo, não dá para dizer que a revista Cruzoé é de extrema-direita. Vocês viram o que aconteceu. A Folha de São Paulo, por acaso, é de extrema-direita? Por que o Glenn Greenwald não consegue dar continuidade, né, na análise daqueles 6 gigabytes que ele teve acesso de conversas dos assessores do Moraes? Eu fico até tamo difícil de tentando- responder essa tua tamo pergunta. tentando trazer eu prefiro não responder Não, para melhor. evitar qualquer tipo de maldade a mais, né? Justificar que esse louco tome qualquer tipo de maldade a mais contra a minha família. O Alexandre tá aqui na linha, ele vai entrar com a gente aqui, eu vou perguntar para ele.
Olha o silêncio que ficou na mesa. Ele com certeza tá com os capangas, os cachorrinhos da Polícia Federal estão assistindo essa live aqui, pode ter certeza, Vilela. Eduardo, a gente está tentando contato com o Glenn para ele vir aqui quinta-feira, que a gente vai ter um programa também sobre essas questões. Agradecer demais o tempo de vocês, de ter procurado esse podcast para falar, de ter aceitado essa sabatina com os jornalistas. Agora, considerações finais aí é com vocês e depois abrir espaço para divulgação de redes sociais e tudo mais. Obrigado. Paulo, contigo. Paulo. Primeiro, Vilela, agradecer aqui o convite. Você foi corajoso, mais corajoso que muita gente na imprensa, dar o espaço aqui para a gente poder esclarecer algumas coisas. Já estão batendo em mim aqui, já estão batendo em mim aqui nas redes sociais. Já. Mas não tem ninguém sendo, não tem ninguém sendo elogiado, na verdade, no chat. Estão batendo em você, o chat não tá elogiando ninguém. Na verdade, elogio não tem nenhum nessa merda desse chat que eu acabei de olhar. É traidor da pátria, é jornalista lacrador, é Vilela porra, gente chata do Vilela caralho. Comunista, Vilela direitista, Vilela dando palco. Eu não sei mais o que eu sou, cara. Então, Paulo, obrigado demais, é contigo aí. Não, reclamaram que eu vim aqui quando eu anunciei, que me disseram que você, numa conversa com o professor Roque, que eu até gosto também, falando que você não via que no Brasil tinha ditadura, etc, você ironizou. Eu falei, meu Deus do céu, vocês querem brigar com todo mundo? Pô, Vilela é uma gente boa. Difícil minha opinião, gente. Minha opinião. Eu acho que a gente tá longe de uma ditadura. Olha que tem excessos pra caramba, mas eu não acho que a gente tá numa ditadura, tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui, né? Isso é um sinal. Mas entendeu? Tem como você tem coragem de chamar o argentino? Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Pois é, então isso acontece aonde? Numa democracia? Não sei. Tem umas coisas aí que, né? A gente melhor não arriscar, né? Mas obrigado, Paulo. Eduardo, é contigo aí. Vilela, a gente está aqui se arriscando, né? Em nome de todas as pessoas, inclusive o seu programa, que recebe pessoas como o Roque, que deu risada sobre o Brasil viver uma ditadura, né? Certamente o Diogo Demori, a gente não concorda em todas as pautas, mas é nisso daí que a gente acredita. A gente quer te dar, Vilela, liberdade para você poder bem exercer o seu ofício, para que você não tenha suas contas bloqueadas. Só comentando sobre isso... comentando sobre isso, Eduardo, só para o pessoal entender, o Haddad estava na sexta-feira e na segunda-feira estava teu pai aqui. O Nicolas estava numa terça-feira e estava a Manu Dávila na sexta aqui. Então, a gente recebe realmente todo mundo aqui. Tem web comunista. E o Xandão não pegou você? Ainda não. Opa. Tá. Desculpa, Eduardo, vamos lá. Então tá. Então vamos voltar aí e botar o argentino. Já que não, esquece o argentino. Bota aí o argentino. O argentino não pode, mas o TSE. Mas o Marcos não argentino, você não pode entrevistar o Bolsonaro. Desde você entrevistava o Bolsonaro, se você entrevistar o Bolsonaro, ele vai preso agora. Agora não chegamos pode. Nem no argentino. Mas ele já teve duas vezes aqui. Lembra quando você era bom, quando você entrevistava o Bolsonaro, como era bacana? Não pode mais. A ditadura é assim, cara. Você vai perdendo uma liberdade por vez, né? A liberdade você vai perdendo como se fatia um salame, em fatias, né? Pois é. Já dizia o Hayek. A Abraj não condenou a censura prévia à Folha de São Paulo e a Poder 360? Demorei. O quê? Não sei. É pra mim? Condenou o quê? Desculpa. A Abraj ela não condenou a censura prévia à Folha de São Paulo e a Poder 360? Eu não tô mais na diretoria da Abraj, o Eduardo, então eu não sei, que eu não me envolvo mais nas questões lá faz 4 anos. Tá, tudo bem. Mas condenou? Enfim, de fato existem censuras ocorrendo. É isso que eu tô querendo dizer. Sem dúvida. No Brasil, independentemente do seu foco, sem dúvida. Eu acho que a gente tem aqui um denominador comum. E se a gente está aqui se sacrificando, né? Mais uma vez, isso aqui, eu fiz uma malinha de 7 dias para passar um carnaval e nunca mais retornei para casa, pode ter certeza que porque a gente está lutando por esse princípio, né? Mais uma vez agradeço ao presidente Trump por ter voltado as suas atenções ao Brasil logo depois de resolver a questão de uma guerra nuclear com o Irã, e eu acredito que a gente vai vencer nisso tudo. Tenho falado para aqueles que me procuram, né, principalmente da elite financeira nacional, para que batam na porta correta, que é a porta do STF, que é a porta do Congresso Nacional também, para que a gente vote essa anistia, para que a gente retorne a uma normalidade democrática, onde o deputado federal possa falar e discutir temas que são relevantes para toda a sociedade. Eu mesmo, às vezes, não aguento mais ficar falando só de Alexandre de Moraes, STF, intervenção no Congresso Nacional. A gente quer falar de energia, a gente quer falar de Amazônia, de natureza, de vários outros
temas que são importantes para o brasileiro. Mas antes a gente tem que consertar essa base, né? Essa premissa que só com ela a gente consegue ter uma democracia de verdade. Então podem contar comigo, me preparei para esse momento, né? Estou disposto a ir às últimas consequências. Mais uma vez, não será a prisão do meu pai que vai me impedir de continuar lutando daqui, porque isso daqui é muito mais do que uma guerra pelo Jair Bolsonaro, com todo o respeito que ele mereça, sendo o maior líder político que a gente tem hoje no Brasil. Essa guerra é por liberdade, é por deixar as pessoas livres, né, por não condenar essas velhinhas do 8 de janeiro e todos os demais perseguidos pelo Alexandre de Moraes. E eu tenho certeza, né, eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir alcançar essa vitória ainda aqui nessa terra. Mas se não, o Alexandre de Moraes também tem muitas contas a resolver no juízo final, eu tenho certeza disso. E o mundo está assistindo. O mundo está assistindo e, né, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu tenho aqui muita confiança de que o Alexandre de Moraes será justamente sancionado pelas suas violações de direitos humanos. Obrigado, Eduardo. Já que você é um cara bem relacionado aí, eu peço que você mande um zap agora, quando terminar, por favor, pro Trump, ver se ele aceita um debate com o Alexandre de Moraes aqui nesse podcast onde a gente faz grandes debates. Não tenho a resposta do Alexandre de Moraes. Ah, ele tá mandando agora. Tá mandando um zap. Só isso? Mr. President, we want you here. E a gente faz uma tradução simultânea, não faz, Léo? Se Meu inglês é de chapeiro, né? Tão bom assim, não. Se topar do lado de lá, a gente depois tenta aqui com o Alexandre. Alexandre, queremos você aqui. Então, obrigado demais. Se sentar com o Alexandre aí, pergunta pra ele se ele continua me chamando de bananinha aí no jantar que ele faz, né? Perguntarei. Ou se ele já tirou o sorrisinho de canto de boca que o professor Olavo tanto falava, né? Aquele sorrisinho de... Opa, Enfim, não. Dá um Google aí que você vai ver. Tá. Com vocês aí agora, redes sociais, agradecer demais a ter aceitado aí o desafio e considerações finais e redes sociais. Vamos lá. Maravilha. Vilela. Tudo junto. Tá certo. Demorei.